Senhor, nós pedimos a tua bênção, a tua unção, pedimos que o Senhor nos abençoe ricamente, meu Pai, que o Senhor nos abençoe nesse discipulado. Queremos sempre a tua proteção, que a tua palavra entre dentro de nós como potência, e que possamos, meu Pai, ser cheios do Senhor, cheios da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Lição 6 é arrependimento e o reino de Deus. Então a gente vem numa série de ministração falando sobre a questão da obra da pessoa de Jesus, do reino, do propósito, e entramos no arrependimento, né? A lição 5 falava isso, né? Arrependimento para a salvação. Aí nós vimos a salvação em Jesus, o arrependimento para a salvação, e agora depois a gente está vendo o arrependimento e o reino de Deus. Vamos lá. Em Atos 2, Atos 2, Atos 2, Atos 2, Atos 2, 36. Diz assim: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de quem é este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez como Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungindo-se o coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mateus 2:3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Perdão, 3:2, né? Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lucas 8:1. Diz assim: aconteceu depois disso que andavam Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Tá certo aqui. E Atos 28, 30 e 31. Diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ensinava as coisas referente ao Senhor Jesus Cristo. Então, arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Jesus só pode ser o meu Salvador se primeiro for o meu Senhor. O verdadeiro arrependimento gera um discípulo. Isso é interessante, querido. Primeiro exerce o senhorio, depois ele manifesta o dom da salvação. Então vamos lá. Primeiro, o reino de Deus. Reino é a palavra grega basileia e significa poder real, realeza, domínio, governo, soberania. O reino de Deus é o seu domínio, seu governo sobre todos os homens e sobre toda criatura. Deus tem o direito de governar sobre todo porque ele é o Criador. Salmo 89, versículo 11. Teus são os céus
tua é a terra, o mundo e sua plenitude, tu o formaste. E 47, Salmo 47, versículo 2 e 7. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, o grande rei de toda a terra. Versículo 7. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com o harmonioso cântico. Teus são os céus, tu é a terra, o mundo e sua plenitude tu os fundaste. A rebelião do homem e dos demônios é uma afronta ao governo do Criador. A obra de salvação que Deus propõe por meio de Jesus é uma obra de reconquista do seu reino sobre os homens. A restauração do propósito eterno de Deus é a restauração do seu reino. Reino aqui é o seu domínio, o seu governo. Ah, mas então Deus perdeu o governo dele? Não, querido, o governo dele, ele sempre vai governar. Ele está dizendo agora sobre a terra. Não é que Deus perdeu. O governo tinha sido transferido ao homem. O homem perdeu. Do seu governo, do seu reino e do seu governo de justiça, alegria e paz. A gente vai ver isso em Romanos 14, 7. Romanos 14, 7. E assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Perdão, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, mais justiça, paz, alegria no Espírito. Colossenses 1, do 12 ao 13, diz assim: tirou-nos do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, a salvação em Cristo é a saída do império das trevas para a entrada no reino de Jesus. No entanto, não são dois reinos em igualdade. O império das trevas só opera por causa da independência do homem em relação ao governo de Deus. Quando este homem se arrepende e volta para o reino de Deus, o domínio de Satanás é quebrado na terra. Tá. Outro ponto, o evangelho do reino. Lembra que sempre eu tenho falado isso? Existe dois tipos de evangelho. O evangelho da graça, que é o evangelho da salvação, e o evangelho do reino. Os dois, nós temos que fluir nos dois. Nós entramos primeiro, né, nessa questão do reino, e dentro do reino eu recebo a salvação. Porém, né, eu sou salvo e agora eu começo a manifestar governo. A palavra evangelho significa boas notícias. O evangelho do reino é a boa notícia da restauração do reino de Deus através de Jesus Cristo. O reino de Deus, ou o reino dos céus, sempre foi o tema da pregação e ensino de Jesus. Por várias vezes ele chamou a sua mensagem de boas notícias, evangelho do reino de Deus. As boas notícias do evangelho do reino de Deus. O reino de Deus também foi o assunto que sempre marcou a proclamação e o ensino da igreja nos primeiros séculos. Olha que interessante. Jesus pregava o evangelho do reino, curava enfermos, expelia demônios. Mateus 9, 35. Lucas 8, 1 também diz sobre esse tema. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Após a sua ressurreição, ele continuou falando das coisas do reino de Deus. Atos 1:3. Filipe pregava acerca do reino de Deus e as pessoas criam e eram batizadas. Atos 8:12. Veja o ministério do apóstolo Paulo. Ele ensinava sobre o reino de Deus nas sinagogas e na sua casa. Aí a gente vai ver Atos 19:8 e Atos 28, 23 e 30, 31. Então, o evangelho é um chamado para voltarmos ao reino, ao governo de Deus. Não podemos pregar outro evangelho a não ser o reino de Deus. Não há outro evangelho, não há outra notícia, senão a obra de Jesus e seu governo sobre nós.
O evangelho não é um convite para o entretenimento religioso, nem para uma vida de aparência piedosa sem mudança interior, sem arrependimento. Então aqui eu entro até na palavra que nós estávamos ministrando um pouquinho agora cedo, falando exatamente sobre essas questões. Ou seja, toda essa questão do reino de Deus ou da nossa salvação é trazer o domínio de novo de Deus. Deus, ele tem que dominar. Querido, ser um cristão não é simplesmente ir para a igreja. Ser um cristão é andar no governo e sobre o governo de Deus. Ser um cristão é andar segundo o governo de Deus. Amém? Ser um cristão é você sempre estar debaixo desse governo. Ser um cristão é você sempre estar debaixo dessa autoridade de governo. Isso é ser um cristão. O arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Então vamos lá, a gente está falando da salvação que entra então para dentro do governo. A entrada no reino de Deus depende de arrependimento verdadeiro. Mais uma vez, não é difícil entender. Mais uma vez, não é difícil entender essa verdade. Preciso me arrepender da independência e desobediência a Deus, submetendo-me ao seu reino, seu governo sobre a minha vida. Submeter-me ao seu reino é fazer a sua vontade e não a minha vontade. Em outras palavras, é viver de novo o seu propósito eterno. Lembra que Jesus sempre veio falando, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Isso é o reino, é o domínio. Eu não estou aqui para simplesmente andar por andar. Não, eu estou aqui para estabelecer a vontade do Pai. Eu tenho um propósito eterno. Então, a pregação de Jesus e da igreja original sempre foi: arrependei-vos, pois o reino de Deus chegou. João, que batizava, pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, Mateus 3:2. Jesus pregava: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crei no evangelho, Marcos 1:14-15. Depois, Pedro, começando a igreja, Atos 2:36-38, diz: então Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez o Senhor e Cristo. Arrependei-vos. O arrependimento é colocar a minha alma no altar do Senhor de novo. Lembra que eu estava falando? A casa da minha alma, a habitação da minha alma, sempre vai ser um altar. 4. Jesus é o Senhor do reino. Então, Atos 2:36-38. Deus o fez Senhor e Cristo. Arrependei-vos. Jesus ressuscitou e foi exaltado. O evangelho do reino proclama Jesus como Rei, o único e soberano Senhor. Portanto, se arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus, significa que o arrependimento me leva a reconhecer Jesus como meu Senhor e Rei da minha vida. Então, eu não posso, querido, preste atenção aqui, eu não posso falar que eu verdadeiramente me converti ou entrei no reino sem primeiro me arrepender do que eu fiz lá atrás. É a mesma coisa vamos lá, é a mesma coisa de eu brigar com alguém, eu brigo com alguém, mesma coisa que eu simplesmente era amigo de alguma pessoa e brigo, mas esculhambo mesmo, finjo que nem conheço essa pessoa. Depois, do nada, eu apareço na casa da pessoa como nada tivesse acontecido, tranquilo. Entro na casa, ou tem café aí, vamos tomar um cafezinho, como nada tivesse acontecido. É mais ou menos assim que a gente quer entrar no reino de Deus. Ou seja, nós viramos as costas para Deus, nós servimos aos altares dos demônios, nós desobedecemos e descumprimos todas as leis do Senhor, e depois simplesmente eu digo assim, não, agora eu estou voltando, pronto, estou aqui de novo, Senhor, quanto tempo que a gente não se via, é nós na fita, pode contar comigo. Não, não é assim. Lembra da parábola do filho pródigo, quando ele vai embora, o pai aceita ele de novo? Aceita, querido. A gente sempre vê só o lado bonito, ou só o que a gente quer enxergar. O pai aceita, o pai veste de novo, o pai coloca o anel, ou seja, anel fala de governo, o pai restitui o governo, mas primeiro, veja que aquele filho veio falando, pai,
pequei contra ti e contra o Senhor, ou contra os céus. Pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado filho. Me faça um servo. Ou seja, arrependimento. Ele se arrependeu de ter feito aquilo. A história do filho pródigo é uma história de arrependimento para voltar para o reino. Ou seja, ele era da casa, nós nascemos em Deus, porém, saímos de Deus e nos rebeliamos por causa das muitas consequências da genética da iniquidade. Porém, depois disso, que ele viveu tudo isso, ele não chegou simplesmente dizendo: ah, pai, olha eu aqui de novo, que bom voltar para tua casa, cadê minhas coisas, né? Estamos aqui, faz aquele almoço que eu estou numa fome. Não, não. Ele saiu dizendo: pai, eu não sou digno de ser chamado filho. Eu pequei contra o Senhor e contra os céus. Então, isso é o ato do arrependimento. Então, não tem como eu dizer que eu sou um cristão, que eu voltei e entrei, se eu não ando na prática do arrependimento. O arrependimento é a essência de um cristão. Amém? Creio que todos entenderam aí. Vamos lá. Eu me torno salvo por estar debaixo do seu governo. Eu me livro. Eu me livro do império das trevas por ter me submetido em obediência ao reino e ao governo absoluto de Deus. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessar a Jesus como Senhor é entregar o governo da minha vida ao Rei Jesus Cristo. É estar sobre o reino de Deus e saber que agora sou seu servo humilde e obediente. Em nossa época e cultura é possível que não compreendemos exatamente o significado de chamarmos alguém de Senhor ou falarmos em reino. Na verdade, nós não entendemos bulhufa nenhuma disso, né? Porque a gente nunca viveu em uma monarquia. Então, quando nós falamos Senhor, nós estamos falando alguém que tem domínio sobre mim. Hoje usou só como um termo de respeito, né? Hoje em dia existem muitos reinos que são apenas nominais e aparentes. Há um rei ou uma rainha, mas quem manda é o parlamento e o primeiro-ministro. A exemplo da Inglaterra. O rei tem atenção, fama, admiração, mas não tem governo. Hoje, no nosso dia. Né? Se colocar na Inglaterra, ele tem toda a pompa, porém, não exerce governo. Quem governa é o parlamento, né? É como que uma democracia, mas ainda com cara de monarquia. Então, a igreja não pode ser um exemplo disso. A minha vida não pode ter apenas o governo nominal e aparente de um rei que não governa absoluto, que não tem um governo absoluto, de um senhor que não é obedecido de forma que é obedecido. De um senhor que não é obedecido de forma fiel e incondicional. Então, quando nós olhamos para isso, às vezes nós estamos que nem a Inglaterra, ou seja, dizemos que tem um rei, verdade, dizemos que Jesus é rei, que eu estou no reino, porém eu não obedeço, porém eu tenho a democracia, porém eu decido e discuto o que eu vou fazer. Isso é que nem a Inglaterra, ou seja, tem um rei, porém, quem decide não é o rei. Tem muitos cristãos andando assim. Ou seja, Jesus é rei, é o meu Senhor, ele é o meu Senhor. Meu Senhor, porém, quem decide o que vai fazer sou eu. Então, que Senhor é esse? Dá para eu pensar, que Senhor é esse? Que aí, às vezes, eu falo assim, as pessoas falam, ah, não, ele é o meu Senhor. Olha, eu estou te comissionando para isso. Não, não quero não, você é doido. Não quero isso para minha vida, não. Mas peraí, que Senhor é esse? Que manda e você vai decidir se você quer ou não quer, querido. Depois que eu entro debaixo do senhorio, eu não tenho decisão. Infelizmente, nós pensávamos que quando estávamos no mundo,
Nós que decidimos se iríamos para a festa, se iríamos beber ou fazer. Não, querido, nós não decidimos. Era o governo das trevas que decidia por nós. Nós éramos escravos dos vícios, dos sentimentos, das ações, nós éramos totalmente escravos. Nós não decidíamos. Mas agora, no reino de Deus, queremos decidir. Na verdade, nós nem queremos decidir. Deixamos que ainda as decisões seja pautada nos altares das trevas. E esse é o problema. O Senhor, né? Senhor é a palavra grega kairos, que significa dono, amo absoluto, soberano. Kyrios, era um título atribuído ao imperador romano. Era um risco muito grande chamar Jesus de Senhor. Agora a gente começa a entender um pouco, né? O chamar de Senhor Jesus, por isso colocaram, mas você é rei? Essa palavra aqui não era simplesmente, você é rei, não. Peraí, você é um Kyrios, porque esse título era dado só à soberania do imperador. Peraí, como assim? Então, agora a gente vai entender porque os judeus, ali, toda a cúpula falava assim, peraí, ele está dizendo que ele é um outro rei, ele vai vir tomar um império aqui de Roma. Por isso que jogam para o imperador julgar. Porque ele começa a usar o título do imperador, Kyrios. Isso é uma confissão de que Jesus é maior do que qualquer outro imperador. Seria a proclamação de um outro reino maior que o romano e de um rei maior do que César. Aí vem, né? É lícito dar imposto? Dá. De Deus, que é de Deus, e de César, que é de César. Ou seja, são dois reinos diferentes. Esta é a verdade. Jesus é maior que todos. Ele quer governar sobre nós, acima de tudo e de todos. Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Apocalipse 17, 14 e 19, 16. Diz assim, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Apocalipse. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, porque é Senhor do Senhor, Rei dos Reis, e os chamados, escolhidos e fiéis vencerão com ele. 19, 16, diz assim: em seu manto, em sua coxa, está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Efésios 1, 7. Em união com ele, pelo derramar de seu sangue, somos libertados. Nossos pecados são perdoados, isso de acordo com a riqueza da graça. E Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho querido. Por meio do seu Filho temos a redenção, isso é, o perdão dos pecados. Jesus nos comprou e nos resgatou, ele nos redimiu, tornando-se o nosso Senhor. A palavra redenção significa resgate. Essa era a palavra usada para descrever a compra de um escravo mediante o pagamento de um determinado preço. Foi o que Jesus fez mediante o seu pagamento de um alto preço, o seu sangue na cruz. O senhorio de Jesus não é uma opção de uma vida, mas uma condição para sermos salvos. Então, não é uma opção se eu quero ou não quero. Ou eu vou entrar no reino e me submeter ao seu domínio, ou eu não vou permanecer no reino. Os salvos são aqueles que foram comprados a preço de sangue para servir ao nosso Senhor. Então, arrependimento verdadeiro faz de Cristo o meu Senhor absoluto. O arrependimento verdadeiro
devolve a nossa vida para o governo e cuidado exclusivo de Deus. É o retorno à vida de obediência original. O arrependimento verdadeiro nos torna servos. O arrependimento verdadeiro gera dependência e não independência de Deus. Gera submissão ao invés de rebelião, obediência ao invés de desobediência. O arrependimento verdadeiro não gera mudança de religião, mas sim mudança de reino. O arrependimento verdadeiro gera discípulos de Jesus que buscam viver cada dia mais semelhante a Ele. O evangelho do reino proclamado por Jesus é um chamado ao arrependimento e discipulado. Ele usa a expressão forte para dar dimensão clara do verdadeiro arrependimento. Quem quiser ser o meu discípulo, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Tire o governo de você e dê a mim. Né? Renuncie, toma a sua cruz. Perca a sua vida para achá-la. Ou seja, traz o domínio dela para mim. Está lá em Lucas 14, 25 ao 33 e Marcos 8, 33 ao 35. A nossa submissão ao discipulado cristão é o que mostra o nível de arrependimento e da conversão ao reino de Deus. Este ensino radical de Jesus é a condição para sermos um discípulo, alguém verdadeiramente convertido e salvo. Esta é a condição para entrarmos no reino de Deus. Não é uma opção para alguns que querem ser apenas mais consagrados ou que querem ser religiosos, pastores. Então a gente pensa isso, né? Não, para quem vai se comprometer mais, os pastores aí, não, eles têm que... Não, é para todos. Quem não entrar nesse domínio e governo não pode fazer parte do reino. Para Deus não importa. Para Deus não importa nada nossa aparência religiosa. Importa a nossa obediência à palavra de Jesus. Foi ao ouvir essa palavra forte e decisiva de Jesus que muitos de seus seguidores, no meio da multidão, desistiram da caminhada. Lembra? Se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí a Bíblia diz que depois disso, muitos dos seus discípulos não andavam mais com ele. Ou seja, o domínio dele, ele tem que fazer parte de você. Você tem que estar sendo dominado por ele. Amém? Então, essa é a parte de hoje, né? Que era para ser da semana retrasada. Mas entramos em dia aí. O arrependimento verdadeiro nos leva a essa vida no reino. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor traga o teu governo e o teu domínio, que possamos realmente viver arrependimento e não só aparência, não só religião, que possamos trocar de reino, sair do império das trevas e entrar debaixo e do governo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Eterno abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus.